Olá! Ótima noite para vocês. Faça uma excelente noite. Já vamos começando aqui, pedindo para você pegar o aviãozinho aí, enviar essa live para você que quer fazer diferente em 2023. E eu já quero aqui fazer... Ótima noite, Joel. Seja bem-vindo. Oi, meu bem. Seja bem-vindo na live. Ótima noite para vocês. Já envia aí. Manda, olha, para 5 pessoas. Fala assim, ó, vamos fazer 2023 diferente? Quero fazer uma pergunta, algumas, tá? Para vocês aqui, porque o nosso cérebro, ele ama perguntas. E olha... Depois eu vou fazer um convite para vocês que realmente estiverem dispostos a fazer 2023 diferente, quiser aprender como isso é possível, tá? Eu quero começar perguntando aqui. Quem aí, nós já estamos em dezembro, acha assim, gente, aonde foi parar o ano? Quanta correria, quanta coisa aconteceu nesse ano, e agora nós já estamos em dezembro, e eu quero lembrar você das metas que você pensou e idealizou para esse ano de 2022. Quantas de fato saíram do papel? Aliás, algumas foram para o papel, porque essa época, e a gente já está no fim do ano, geralmente a gente pensa, começa ali, olha, é um fechamento de um ciclo. E a gente fica nessa introspecção, mas por curiosidade é uma das épocas mais corridas, né? A gente tem um monte de eventos, a agenda fica cheia e eu resolvi antecipar um pouquinho aqui. Não deixar para falar isso em cima, porque... eu tenho um objetivo aqui de você, se estiver disposto a fazer diferente, eu vou trazer para vocês uma série de lives. Vou fazer aqui, olha, 3 eu garanto que sai. Tô separando aqui um conteúdo com ferramentas, tá? Validadas, não pra gente fazer meta, mas pra gente fazer um verdadeiro plano de ação com base nessas metas. Então, não é só anotar no papel. Não é só sobre esmartirizar uma meta, que isso é importante, a gente vai ver também. Agora, é tudo com base no funcionamento do nosso cérebro. Então, são ferramentas que são validadas, que vai te trazer cada vez mais clareza para esse plano de ação, tá certo? Então, olha só, a gente sabe que existem a procrastinação, existe um monte de coisa que acaba nos impedindo de conseguir, de fato, ali, realizar aquelas coisas que a gente coloca no papel. Porém, o meu convite hoje aqui, nesse primeiro momento, eu quero falar uma grande chave para você. Aquilo que é essencial e vem um pouquinho antes, tá? De construirmos meta, fazer... Desculpa, gente, minha tosse hoje tá... Mas vim na live, vai dar certo. Um pouquinho antes mesmo de fazermos essas metas, de traçarmos novas rotas, objetivos, tá? Eu quero falar para você a respeito da necessidade de termos clareza. E essa clareza, ela é proveniente de algumas coisas, tá? E eu vou falar para você. O que a gente precisa, na verdade, para construir um objetivo? Para ter um objetivo, a gente precisa ter uma perspectiva de futuro positiva. Perceba o seguinte, quando a gente para pensar, como é que a gente tem essa perspectiva de futuro? A gente faz uma continha no nosso cérebro aqui. A gente pega o passado, a nossa história, a gente soma tudo isso aí
com aquilo que é o presente, eu vou chamar aqui das nossas circunstâncias atuais, e a gente junta mais isso daí à questão da nossa capacidade, essa visão que a gente tem de nós mesmos. E a partir disso tudo aí, o nosso cérebro processa tudo isso, e é como se a gente lançasse ali uma visão de futuro numa tela e reproduzisse isso daí numa tela. Agora, eu quero que você pense um pouquinho. Imagine um passado onde foi muito difícil para você, onde você precisou lidar com muitas dores, de grandes dificuldades, um passado traumático, e junta isso com talvez uma situação não muito agradável nos dias atuais. E provavelmente, como consequência desse passado traumático, a sua percepção de si, digamos que ela não é muito assim favorável. Imagina como que vai ser essa perspectiva de futuro. Será que ela seria uma perspectiva assim positiva? Eu acredito que não. Agora, o que então a gente precisa fazer para desenvolver uma perspectiva positiva, né? Para que a gente tenha clareza. E para que a gente tenha clareza, a gente precisa estar num estado de presença. Perceba que nos dias atuais, nós temos vários transtornos, várias coisas que nos prendem ou ao passado, como, por exemplo, a depressão, o estado depressivo. Ele é algo que já é em estágio mais elevado, digamos assim, aprofundado, de uma pessoa que se aprisiona ao passado e fica remoendo ali as suas dores e ruminando todas essas coisas. Agora, um outro transtorno, né? A gente tem as tags, a gente tem a questão da ansiedade, de transtornos de ansiedade que são muito atuais. Boa noite, Isaac. Que a gente faz esse aprisionamento somente ao futuro. E nessa perspectiva de esperar o futuro chegar para alguma coisa, então, olha, eu aguardo ali a minha promoção no trabalho para poder me sentir feliz. Eu idealizo como se fossem níveis. Bem-vindo, Iraci. Níveis para que eu precise atingir para... O meu objetivo é o objetivo em si. Agora, como que a gente então constrói essa perspectiva de uma maneira mais positiva? A gente precisa, para que isso aconteça, né, esse estado de presença, a gente precisa aprender a fazer as pazes com o nosso passado. A gente precisa aprender a ressignificar, a dar um novo ponto de vista, uma nova perspectiva, aquilo que é a sua história. E você também precisa, talvez, na sua situação atual, né? Tudo isso é o conjunto de coisas. É uma somatória, na verdade. Agora, perceba uma coisa, gente, olha só. Eu anotei aqui, para que a gente tenha essa perspectiva positiva, a gente precisa romper com essa barreira limitada de futuro. E como eu disse, o passado pode ser um impedimento para isso, ou a sua situação atual também. O meu convite para você hoje, nesses dias aqui, é para que antes mesmo desse cronograma intenso, que você pare um pouquinho para refletir. Eu quero que você volte a sonhar. Lembra lá na sua infância, quando você era uma criança e não havia um monte de pensamentos, não havia a preocupação com o dia de amanhã, e você não era limitado na sua perspectiva.
Agora, talvez eu esteja falando aqui com alguém que talvez fale assim: Camila, o meu passado é algo assim de muito sofrimento. Eu ouço histórias o tempo inteiro. E tem algumas histórias que eu falo, meu Deus, que história tem essa pessoa? Quanto sofrimento essa pessoa já passou? E eu queria trazer um versículo bíblico para sua reflexão essa noite. Ele diz assim, olha, essa perspectiva, tá? Na Bíblia. Tem isso, Camila? Tem. Ó, o versículo diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que hoje, né, pode me dar esperança. Esperança é aquilo que a gente aguarda. É uma visão, perspectiva de futuro. E ele está falando de uma memória, trazer à memória. Perceba, algo que já nos aconteceu, para que hoje eu consiga projetar um futuro de esperança, uma perspectiva positiva sobre o meu amanhã, sobre o meu futuro. É tempo de renovar a sua esperança. Agora, para essas pessoas que o passado é complicado, sabe? E que, às vezes, em terapia, né, a gente lida muito, né, com o passado. E a pessoa fala pra mim assim: Camila, nossa, é tão doloroso voltar lá, trazer essas memórias aqui, para agora acessar essas coisas. Olha como Deus é perfeito. Deus, ele tem algumas promessas para aqueles que são seus. E olha que interessante. Mesmo que essas promessas sejam ainda para o futuro, tá? Daqueles que lhe pertencem, o nosso cérebro, você sabia que ele é atemporal? Ele não consegue distinguir passado, presente, futuro. A nossa consciência, o nosso estado consciente, sim. Porém, o nosso cérebro aqui, ele não tem essa funcionalidade. Então, perceba o seguinte: a partir do momento que eu trago já essa perspectiva, eu posso pegar esses fatos e posso colocá-los como memória. E isso vai garantir a minha perspectiva de futuro positiva. Perceba que quão perfeito é esse Deus que nos criou, que nos deu essa máquina que é o cérebro, que a cada dia que eu estudo eu me encanto ainda mais. Ele garantiu todo um mecanismo para que a gente possa ser suprido em todas as nossas necessidades. Agora, olha só. Quando você olha para o passado e você tem essa visão negativa, né? Isso te trava. Isso te limita. Isso te impede de prosseguir. Por quê? Eu falo que todo o nosso padrão de comportamento, ele é regido pelas nossas dores. E perceba que, à medida que eu estou presa, repetindo dores do passado, eu não tenho a liberdade de construir novas possibilidades. Agora, eu anotei algo muito importante aqui, olha. Essas mesmas promessas, elas são o combustível para romper com essas projeções. Então, nós tentamos limitar no tempo aquilo que não é limitado.
A Bíblia fala que Deus, ele soprou o fôlego de vida em nós e ele colocou em nós, em nosso coração, a eternidade. E quando a gente para pensar nisso, a nossa visão sobre a vida, ela se modifica. Embora a nossa experiência aqui seja passageira, a nossa perspectiva de sermos eternos nos garante uma esperança, algo para o futuro. Bem-vinda, Sirlene. Como é importante, Sirlene, a gente ter, para começar a traçar metas, estratégias, objetivos, a gente desenvolver essa perspectiva positiva sobre um futuro. Olha só, meu convite. E eu preciso dizer uma coisa aqui para você. Você é projeto de Deus, criado para dar certo. Deixa eu te falar uma coisa. Você não é fruto da vontade ou o não planejamento dos seus pais. Você não é fruto daquilo que te aconteceu, dos seus traumas. Isso não pode te limitar. Existe um propósito para você. Você não é um erro. Você foi planejado nos propósitos eternos de Deus. Havia algo lá quando ele resolveu te criar. Lá, digamos assim, não estava assim, olha, agora o Flávio vai nascer. Será o que o Flávio vai fazer? Deixa eu pensar, quais habilidades que eu vou colocar nele? Não. O propósito, ele vem antes, porque o propósito é maior que você. Lá havia um plano no coração de Deus. E por isso ele falou assim, olha, para isso eu vou criar o Flávio. E ele vai precisar nascer nessa casa. Ele vai precisar passar por isso, por isso, por isso, por isso. O meu convite é para que você pare para fazer uma pergunta para esse que te criou. O que o Senhor estava pensando para mim quando o Senhor me criou lá? Eu quero fazer esse desafio, esse convite para você. Sabe por quê? Porque essa visão, ela acaba te limitando. Ela coloca questionamentos na sua mente, tá? Como o porquê. Porque quem nunca pensou assim, olha, por que eu? Por que acontece tanto sofrimento na minha vida? Por que eu preciso passar por isso? Eu quero te trazer essa perspectiva de pra quê? Pra que era necessário eu passar por todas essas coisas? Querido, se você tem essa perspectiva desembaçada dos seus olhos, de que você não é vítima da circunstância na qual você está inserida, se você consegue enxergar essas coisas, e eu digo que isso é só por fé, e por isso eu tô te falando, vai lá, chega pra ele e pergunta. E tem uma outra coisa aqui. Não deixa pra fazer isso daqui 2 dias, 3 dias. Talvez hoje mesmo.
hoje, pegue talvez a Bíblia, vá para o seu quarto e fale com ele. Fale assim, eu acredito que você me criou, ok. Então, para que eu existo? Porque deixa eu te falar, os planos de Deus para a sua vida é muito maior do que cabe na sua mente. Ele diz assim, olha, eu é que sei os pensamentos que tenho de vós, sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, de bem e não de mal, para vos dar aquilo que o seu coração deseja. Aí eu te pergunto, o que está tapando os seus olhos? O que é que tem até hoje te impedido de ver? Existem escamas aí que te impedem de crer que essas promessas que ele fez talvez não seja para você. O que é que tem te impedido? Peça ele para te mostrar. E aí, após você receber essa confirmação dele, crendo que essa promessa é, de fato, para você, e ele vai te esclarecer isso, o que vai acontecer? Você terá renovado esperança. Você terá uma perspectiva positiva de futuro. Por mais que o seu passado não tenha sido muito agradável, por mais que a sua circunstância atual não seja a melhor, ainda assim é possível ter uma perspectiva de futuro positiva. Uma viva e rica esperança. Essa não é limitada. Essa aqui é eterna. Assim como nós somos eternos. Então, olha, hoje, antes de falarmos metas, objetivo, eu preciso perguntar com todo o meu coração para você. Você tem uma perspectiva de futuro positiva para construir metas em cima dela? Ou será que você tem apenas sobrevivido, remoendo dores do passado ou vivendo numa perspectiva ansiosa de futuro e não numa perspectiva positiva de futuro? Então, para que a gente desenvolva essa clareza daquilo que de fato a gente quer, a gente precisa estar nesse estado de presença. Então, para isso, você precisa alinhar, você precisa fazer as pazes com o seu passado. Você precisa desenvolver uma perspectiva positiva de futuro. Aí sim, em cima disso, a gente pode criar estratégias que são validadas cientificamente, a gente chegar aqui e você poder responder algumas perguntas. O que você quer? Para que você quer? Por que você quer isso? Porque se essas 3 perguntas não forem respondidas, elas não vão encontrar a congruência para se tornar real. E eu vou começar a explicar isso para vocês na nossa primeira aula aqui dessa série de lives. Não vou fazer lives muito longas, assim como essa daqui também. Já estou caminhando para o final. Mas eu tenho esse convite para você. Antes da gente sentar e pensar em objetivo,
a gente precisa desenvolver essa clareza, esse estado de presença, para a gente elevar o nosso nível de consciência para sermos estratégicos. Esse é o meu convite para você. E se você se sentiu aí tocado por isso, faça isso hoje mesmo. Sabe por quê? Eu sei que ele não vai te deixar sem resposta, porque ele disse assim: aquele que me procura, encontra. Aquele que bate, ele abre. Ele não vai te deixar sem resposta. Chega na presença dele hoje e fala. Pergunta para ele: o que o Senhor quer de mim? Para que eu existo? E eu tenho certeza que ele vai usar pessoas e a palavra dele para trazer essa resposta para a sua vida e te trazer a clareza. Primeiro ponto. E eu te aguardo na semana que vem. Provavelmente eu vou confirmar aqui dias e horários, tá? Dessa série. Como fazer diferente, né? 2023. Provavelmente na terça, quinta e sábado, pela manhã. Tá ok? Vou deixar gravada. Essa live, inclusive, compartilha depois para que chame mais gente, pra gente traçar realmente novas rotas, algo que funcione, tá bom? Para que a gente consiga fazer de fato diferente o ano que tá aí e que na verdade ele já começou, tá certo? Assim como o nosso dia ele começa na noite anterior, o nosso ano ele começa bem antes do que a data prevista, com bom planejamento, com clareza e estratégia validada para que você alcance suas metas e seus objetivos, com muita intencionalidade, força, coragem e fé. Um grande abraço para vocês e eu te aguardo, tá bom? Um grande abraço.